Meus irmãos, vamos abrir o texto bíblico. Quero agradecer mais uma vez a confiança do pastor Marcos Monteiro. E para mim sempre é uma alegria poder dividir a palavra de Deus. Ela que é bússola para cada um de nós, ela deve ser a orientação para as nossas vidas. E nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Como nós bem sabemos, a Bíblia nos apresenta 4 evangelhos. Os evangelhos contam a história de Jesus, desde o seu nascimento, a sua vida, seu ministério, a sua morte, ressurreição, ascensão e assunção. É isso que os evangelhos contam. E por isso eles são tão caros para nós. De tal modo que é tão importante a vinda de Jesus, o divisor dos tempos, o Senhor, o Cristo, o Messias, aquele que deveria de vir e veio, que a palavra de Deus então deixa 4 lentes diferentes para enxergarmos sobre Jesus. São os 4 evangelhos. E eles são riquíssimos, cada um dentro das suas particularidades, cada um enxergando detalhes diferentes, mas no final das contas todos falando da mesma história, a história linda do nosso Salvador. E esta manhã nós vamos ler, portanto, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Se você, eu sei que nós temos projeções, mas se você tiver a sua Bíblia impressa ou puder acessá-la, faça isso, deixe ela nas suas mãos, para que possamos acompanhar a leitura do texto sagrado e depois você vai poder continuar observando a palavra de Deus, conforme nós podemos acompanhar. Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos de 37 em diante, conta-nos uma história lindíssima que Jesus vai experienciar com os seus discípulos. Portanto, observe bem o que diz Marcos, capítulo 4, os versos de 37 em diante. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor possa, Ele mesmo, aplicar de maneira poderosa e significativa a sua palavra em nossos corações nesta manhã. Incline a sua fronte por bondade e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra. Ela é a expressão perfeita dos teus lábios. E a nossa alma, Senhor, tem sede de ouvir a tua voz, e tão somente ela. Por isso agora, meu Senhor, eu te peço que por misericórdia o Senhor fale, Deus, ao coração de cada um de nós nesta manhã. Permita, Deus, que a tua voz seja ouvida com muita sensibilidade. E por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor mesmo aquiete o nosso coração e a nossa mente, de tal modo que somente e tão somente a tua doce voz seja ouvida. Assim nós oramos gratos e fazemos isso no nome poderoso, único e suficiente do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos aqui diante do mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades, e você poderia ainda chamá-lo de Lago de Genezaré. São 3 nomes para o mesmo ambiente. O mar que, para as dimensões do mar que nós conhecemos hoje, como o Oceano Atlântico e tantos outros, é um mar bem singelo, na verdade, uma pequena porção de água, mas suficiente para tornar aquele lugar muito significativo, não só para Jesus, mas para os discípulos e para a multidão que o acompanhava.
Porque exatamente foi no Mar da Galileia que Jesus experimentou muito dos seus milagres com os seus discípulos. Foi ali também que ele chamou alguns dos seus discípulos para o santo ministério do apostolado. É interessante que esse Mar da Galileia, com 13 quilômetros por 21 de extensão, ele não é exatamente um mar que a gente poderia se orgulhar pelo seu tamanho, mas pelo seu significado, certamente. Porque, como eu disse, foi ali que Jesus, por exemplo, chamou alguns dos discípulos, como Pedro, André, João, Tiago, quando estavam à margem do lago, ainda pescando, Jesus os identificou como sendo exatamente aqueles que ele gostaria de viver, quem sabe, cerca de 3 anos ou 3 anos e 6 meses do seu ministério terreno. É interessante que os discípulos tiveram oportunidade única, singular, notável, invejável. Quem não gostaria de ser um dos discípulos e testemunhar e ser testemunha ocular do Mestre? Do seu caminhar, dos seus gestos, da sua bondade, do seu olhar penetrante, meigo, profundo e poderoso, como revela Apocalipse, dizendo que os seus olhos são como chama de fogo. Portanto, os discípulos tiveram uma experiência que todos os cristãos, em toda a história, antes de Cristo ou depois de Cristo, fariam qualquer coisa para experimentar. E eles, então, tiveram início justamente ali, à margem, esse ministério do Mar da Galileia. É interessante que Jesus também utilizou do Mar da Galileia para momentos estratégicos do seu ministério. Por exemplo, quando lemos o Sermão da Montanha, veremos que ele foi proferido muito próximo ao Mar da Galileia. E ali Jesus, então, como revela Mateus, vai falar palavras doces, profundas, de um sermão que nos inspira até hoje, tendo como cenário de fundo o próprio Mar da Galileia. Jesus também utilizou o Mar da Galileia para realizar um dos milagres mais notáveis e que quebra todas as leis do conhecimento humano, quando ele próprio anda sobre as águas do Mar da Galileia, trazendo espanto, admiração e até mesmo pavor dos discípulos, porque aquilo não era algo razoável, muito menos esperado. Mas Jesus também, como nós acabamos de ler, naquele mesmo cenário, acalma a tempestade do mar que fica furioso. É interessante nós notarmos uma particularidade do posicionamento do Mar da Galileia. Ele fica aproximadamente 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E por conta disso, a combinação de ar quente que vem soprando e com ar frio faz com que verdadeiros temporais se instaurem naquele lago, ou naquele Mar da Galileia. E isso faz com que aquele pequeno mar, aquela porção de água, de maneira até tímida comparado aos demais, se torne um verdadeiro mar revolto, perigoso, onde muitas vidas foram ceifadas. E os discípulos sabiam daquilo, sabiam com propriedade porque eles mesmos eram pescadores e sabiam que aqueles temporais não era algo simples de ser vencido. E por isso eles então se enchem de pavor, como o texto que nós lemos revela com muita profundidade. Mas foi também no Mar da Galileia que Jesus alimentou as mais de 5.000 pessoas. Foi à margem daquele lago. E ali Jesus então deixa claro para mim, para você e para todos nós, que o Mar da Galileia definitivamente se torna um cenário estratégico para o seu ministério. De alguma maneira, Jesus elege aquele espaço para que ele se tornasse uma verdadeira sala de aula. Se nós pensarmos bem, o que seria para os discípulos os 3 anos, ou quem sabe 3 anos e alguns meses de caminhada ao lado de Jesus, se não uma verdadeira sala de aula? E ao lado de um verdadeiro mestre, um rabi, um mestre por excelência, o próprio Cristo. O que se traduz e revela com propriedade que o que Jesus estava fazendo mesmo, mais do que milagres, era deixando marcas, exemplos, ensinando, discipulando, orientando os seus discipulados, os seus alunos,
aqueles que deveriam dar continuidade ao seu ministério. Para muitos era um milagre, então somente um milagre, mas para Jesus, de maneira intencional, eram verdadeiras aulas, que iriam alcançar os seus alunos, aqueles discípulos, chamados apóstolos, mas que eles também teriam o dever, a obrigação, o legado, o ministério de passar para outras gerações, chegando a cada um de nós até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Portanto, devemos saber que Jesus, na qualidade de mestre, de rabi, de professor por excelência, ele estava lecionando, ensinando, orientando, preparando os seus discípulos, apóstolos, para o ministério, como ele mesmo disse, que seria maior do que o dele. Essa pergunta, então, deve ser respondida por cada um de nós. Se somos discípulos de Jesus, se somos seus alunos, devemos estar atentos. E a pergunta é, estamos atentos? Estamos prontos àquilo que o Senhor tem nos ensinado, bem como nas suas sagradas letras, mas também nos dias atuais, para que, ao assimilarmos os seus ensinos, estejamos prontos para colocar em prática. E agora então Jesus percebe que depois de muitas aulas, e não foram poucas, Jesus nessa altura já tinha, por exemplo, curado um leproso, conforme vai dizer Mateus no capítulo 8, verso 1, também tinha curado um centurião, o criado do centurião, conforme Mateus diz no capítulo 8 ainda, no verso 5, e Jesus também tinha curado a sogra de Pedro, conforme revela Mateus capítulo 8, verso 14. Então, significa que aquele milagre, o milagre que acabamos de ler, de Jesus acalmando a tempestade, não foi o primeiro milagre da trajetória do ensino de Jesus em relação aos seus discípulos. Alguns outros milagres, registrados nas Sagradas Letras, mostram que os discípulos já tinham sido preparados em boa medida. E o que professor, pastor Marcos, gosta de fazer? Depois de dar muitas aulas, o professor gosta de aplicar uma prova. Todo professor, certamente nós temos professores e professoras aqui essa manhã, e todo professor gosta de aplicar provas. Talvez seja por uma exigência acadêmica, mas também para perceber se os alunos estavam atentos, estavam prestando atenção, se eram alunos aplicados. Então, Jesus, como bom mestre, também queria, nessa oportunidade, aplicar uma prova. E é isso que ele faz. Diz o texto sagrado, conforme lido, que o barquinho está com Jesus dormindo, seus discípulos, e de repente um verdadeiro temporal se instaura. E os discípulos, como eu disse, pescadores, e por conhecerem o perigo daquele mar da Galileia, ficam apavorados. Significa dizer também que não foi qualquer ventinho, foi um temporal de respeito, porque homens experientes não ficariam com medo por pouca coisa. E a Bíblia diz que eles estavam apavorados. Jesus, então, está colocando à prova, aplicando um verdadeiro teste para ver o tamanho, a régua da fé de cada um daqueles discípulos. Se nós pararmos para pensar, olhando eu mesmo para a minha vida, você olhando para a sua vida, para a sua história de vida até hoje, você certamente irá identificar algumas vezes que esta mesma prova foi aplicada na sua vida. Quantas vezes você passou por um momento de aperto, de luto, de dor, de angústia, de incertezas, de preocupações, de grandes dúvidas, mais do que isso, de impossibilidades. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e não nos sentimos capazes de vencer os percalços, as barreiras, os obstáculos da vida. E quando isso acontece, nós nos sentimos pequeninos, insuficientes, incapazes. E às vezes perguntamos por quê? Por que está acontecendo isso? Por que comigo? São perguntas que não deveriam ser feitas desta forma, porque podemos pensar que Deus permite passarmos por momentos de angústias, desafios e percalços, porque Ele deseja que nós expressemos a nossa fé nele,
sabendo que Ele está no controle da história. E é o que acontece aqui. Por isso eu queria pensar com você em 3 pontos diferentes à luz do texto lido. Em primeiro lugar, o olhar dos discípulos ao seu redor. Ao olharem ao redor, eles viram uma grande tempestade se aproximando. Uma tempestade realmente feroz. E por isso, eles olharam e perceberam que aquela tempestade era maior do que eles. Percebam que essa tempestade, podemos parafraseá-la à luz de uma grande tempestade que experienciamos recentemente. A pandemia foi como uma tempestade que deixou o nosso mar da vida revolto. Essa pandemia nos tirou os acessos, a comunhão, a possibilidade de cultuar, de trabalhar. Muitas pessoas perderam os seus entes queridos, amigos, conhecidos, irmãos. Um verdadeiro temporal se instaurou neste tempo, na nossa geração. E isso fez exatamente os mesmos sentimentos tomarem conta de nós. Medo, insuficiência, incapacidade. Nós não sabíamos o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. A literatura histórica não nos ajudavam, porque a nossa geração não experimentou nada parecido. É algo muito similar o que os discípulos estão experimentando aqui nesse texto. Portanto, podemos concluir que o sentimento dos discípulos, ao olharem ao redor, foi de muito medo. Quando nós olhamos ao nosso redor, seja pelo grande temporal da pandemia, seja por crises econômicas, seja por dificuldades de saúde, seja por qualquer outro desafio que você queira elencar agora na sua realidade, o nosso olhar ao redor nos faz sentir medo. Parece que estamos sozinhos. Por mais cercados e acompanhados de gente que estejamos, o nosso sentimento é parecido com o dos discípulos do texto lido. Medo, medo e medo. Mas em segundo lugar, percebemos que os discípulos não olham somente ao redor, eles também olham para dentro deles mesmos. Fica evidente que o problema dos discípulos, maior do que a tempestade que soprava do lado de fora, era a incredulidade que angustiava pelo lado de dentro. O que também nos faz concluir que nós experimentamos os mesmos desafios. Muitas vezes os problemas são reais, as dificuldades aí estão, a enfermidade ela existe mesmo, a pandemia também veio, nos assolou, a crise econômica abala a todos, mas pior do que esses ventos e temporais é a incredulidade, a falta de fé que nos bloqueia pelo lado de dentro. O que Jesus queria mesmo era que eles despertassem a fé interior. Não importa o temporal, não importa o tamanho da onda, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho da crise financeira, ou nós confiamos que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, céu e terra, ou nós não estamos ainda prontos para sermos chamados seus discípulos, porque Ele é o Senhor da história, e Ele é o Senhor que quebra todos os paradigmas. Todos os protocolos humanos, científicos, Ele quebra as leis da natureza que Ele mesmo fez, porque Ele é o Senhor da história. O que o Senhor procura, e procura em todo tempo, é homens e mulheres, que não obstante os desafios que nos acompanham, que certamente fará parte da nossa existência até morrermos, é homens e mulheres que não se dobram, não se curvam aos desafios da vida, mas ao Senhor da glória, através de uma fé inabalável. É isso que Jesus estava querendo daqueles discípulos, mas certamente não foi isso que ele encontrou naquele momento. Ao invés de fé, ao invés de dependência no Senhor da glória, eles estavam tentando controlar o próprio barco. Controlar a própria tempestade. Parece que não é muito diferente da minha vida e nem da sua. Muitas vezes nós entramos nesses momentos de angústia
porque nós perdemos o controle. Aliás, uma coisa que o homem e a mulher não gostam é perder o controle. Toda vez que nós perdemos o controle da situação, se não estivermos no centro da dependência de Deus e da sua vontade, nós vamos cair em desespero. E é isso que aconteceu com aquele discípulo. Portanto, o sentimento dos discípulos ao olharem para dentro deles mesmos foi de incapacidade. Mas graças a Deus, porque os discípulos não olharam só ao redor, mas também não olharam só para dentro deles mesmos, mas eles decidiram olhar para o lugar que deveriam ter olhado em primeira instância. Eles decidiram olhar para Jesus. Agora eles olham para o autor da fé e viram Deus que tudo pode fazer. Certamente esse foi o mesmo olhar do salmista ao escrever o Salmo 121, quando diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde estamos olhando? Como os discípulos de Jesus, estamos olhando ao redor, preocupados com os ventos da instabilidade econômica, agora, como bem lembrado pelo pastor Marcos, da instabilidade política. Os nossos olhos estão nisso, estão nas crises, nas pandemias, nas crises sanitárias e de saúde. Os nossos olhos estão voltados para a falta de emprego e as suas respectivas crises e desdobramentos. Para onde estamos olhando? Ou os nossos olhos estão fitos em nós mesmos, para dentro da nossa capacidade, daquilo que podemos fazer, do tamanho do nosso braço, na força dos nossos músculos, na capacidade intelectual que de alguma maneira construímos. Se estivermos com esses olhares, certamente a nossa vida será uma vida de ausência de paz e ausência de tranquilidade. Mas somente ao fazermos como os discípulos fizeram, somente olhando para Jesus, é que nós vamos experimentar a paz perfeita. E agora os discípulos olham para Jesus e percebem que a solução do problema estava ali, todo o tempo, antes do temporal, no momento do temporal, ali estava Jesus, dormindo, e diz o texto que eles vão lá, despertam Jesus. Jesus vai para a parte especial do barco, levanta as suas mãos de poder e dá ordem, diz o texto bíblico. Jesus dá ordem para as águas, para o vento, e fala de maneira imperativa: aquieta-te, volta ao leito natural. E diz o texto sagrado que foi isso que aconteceu. O vento obedeceu, o temporal obedeceu, as águas obedeceram, e tudo se fez calmo como outrora. O Senhor nos chama essa manhã para olharmos para Ele. O Senhor que está no controle, que está no domínio da história e que quer também estar no domínio da sua vida. Você tem concentrado sua energia nos seus problemas, nos desafios que têm se avizinhado? O Senhor te chama essa manhã para dizer: tire os olhos do que está ao seu redor, tire os olhos para a sua própria capacidade e olhe para mim, o Senhor que tudo pode fazer. Conta a história que um vovozinho, um senhor que tinha os seus netinhos e o amava muito, como todo vovô, não é verdade? Gostava de receber os netinhos em casa para poder brincar com eles. Então, todas as oportunidades, ele juntava todos os netos, ele tinha muitos. E ele fazia uma verdadeira festa. Comprava então brinquedos, comprava doces para o desespero dos pais, e então fazia aquela grande festa. E não foi diferente dessa oportunidade. Os netos chegaram numa manhã de sábado bem quentinha, e eles brincaram, fizeram festa, pularam no vovô, se divertiram, e eles sabiam que num determinado momento haveria uma surpresa. Sempre era assim. O vovô gostava de fazer surpresas, e a surpresa naquela manhã era a distribuição de doces. Mas não era tarefa fácil.
O vovô sempre fazia uma surpresa diferente, escondia o doce, colocava no lugar mais complexo, porque os netinhos tinham que aprender a vencer os desafios. E nessa manhã o desafio era assim, ele pegou a gaveta da cômoda do seu quarto e encheu de doces. Tinha doces maravilhosos, pastor Marcos. Tinha pirulito de morango, tinha aquele marshmallow, tinha bala das mais saborosas. Aí você pode imaginar a ansiedade dos netinhos. E ele falou o seguinte, agora vamos fazer uma fila, do maior para o menor. Então o neto mais experiente ficou na primeira fila da gaveta. E ele falou, agora tem as instruções. E as instruções é assim, disse o vovô. Você vai poder colocar a mão na gaveta uma única vez. E encher a mão com a quantidade de doce que você conseguir. E tudo que não cair é seu. O primeiro neto, com uma mão grandona, foi lá, encheu a mão e saiu feliz. O segundo, com a mão um pouco menor, mas ainda suficiente para também sair sorrindo, porque saíram muitas balas e muitos doces. E assim foi até o menorzinho, que mal podia alcançar a gaveta. Ele ficou olhando, acho que aquele netinho era mineiro, ficou desconfiado, olhou para a mão do maior, olhou para a mãozinha dele, viu a dificuldade da gaveta, e antes de colocar a mão, olhou para o vovô e falou assim, vovô, o senhor pode repetir as instruções? O vovô repetiu. Você coloca a mão na gaveta, pega a quantidade de doces, o que sair e não cair, tudo seu. Ele com aqueles lábios assim de quem está meio aborrecido, disse, vovô, será que o senhor pode colocar a sua mão para mim? Às vezes, nós temos desafios e a gente está tentando colocar a nossa mão para resolver os problemas da vida. Quem sabe, devemos fazer como aquele netinho e pedir ao Senhor, Senhor, põe a tua mão nos meus problemas, põe as tuas mãos nos desafios que eu não alcanço, Senhor, faz no meu lugar. O olhar dos discípulos para Jesus faz toda a diferença. Nós vamos orar mais uma vez. Eu convido você a inclinar a sua fronte. Depois de ouvir essa palavra, eu gostaria de te deixar livre para fazer perguntas bem íntimas no seu próprio coração nesta manhã. Você vem aqui certamente com uma história de vida, uma história que você experimentou nesses últimos dias. E somente você, talvez nem quem divida a mesma casa com você saiba do que passa no seu coração. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele te traz aqui essa manhã para dizer, olha, eu quero que você tenha uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de segurança. E para isso você precisa depender de mim. Você tem que parar de olhar para os problemas. Parar de olhar para as suas próprias forças para enfrentá-los. E saber que o Senhor está pronto para lutar em seu lugar. Ele é o Senhor dos exércitos. Se você ouve essa palavra e de alguma maneira ela faz sentido naquela situação que você tem vivido, e você deseja colocar a sua vida exatamente nas mãos do Senhor, numa atitude de subordinação, de pequenez, como aquele netinho, dizendo, Senhor, eu não alcanço, a minha mão é pequena, não vai dar, mas eu quero que o Senhor me ajude, e eu entrego então a condução da minha vida, da minha história, dos meus problemas, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Se você deseja isso, nós vamos orar juntos nesta manhã. Levante a sua mão dizendo, pastor, eu quero orar junto, porque eu quero fazer isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe também, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar, Senhor Deus. Mãos se estendem, Pai. Mãos preciosíssimas, mãos de homens e mulheres que entendem, Pai, que dependem do Senhor.
E por isso eu te peço, ó meu Deus, que o Senhor mesmo, através do teu santo e poderoso, doce Espírito, possa conduzir estas vidas, meu Deus. Muitas vezes os desafios são tão grandes, são inacessíveis, são intransponíveis, mas isso não faz a menor diferença para o Senhor, porque o Senhor é maior do que todos eles. E eu te peço, por isso, meu Deus, confiado no Senhor, na tua dependência, que o Senhor tome, Pai, essas vidas e possa fazer uma grande, poderosa obra, meu Deus, de livramento, de cura, de restauração, meu Deus. Entregar nas mãos dos meus irmãos e as minhas irmãs aquilo que eles sozinhos não podem, mas o Senhor tem todo o poder para lutar no lugar deles. Por isso eu peço, Deus, tome essas vidas, guarde, proteja, ajude, erga, conduza para a glória do teu nome. Pois assim nós oramos, gratos, submissos ao Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Jesus.